A produção agrícola no mundo aumentou mais de 3 vezes nos últimos 50 anos, enquanto a área cultivada cresceu apenas 12%. Mais de 40% do aumento da produtividade ocorreu em áreas onde se utiliza a irrigação. O Brasil, apesar de ter um grande potencial, não ultrapassa os 6 milhões de hectares irrigados. Diante desse quadro, o que o Brasil pode fazer para ampliar a área irrigada? Como levar as tecnologias de irrigação ao produtor? Para responder estas e outras perguntas, a gente recebe hoje no Senar Brasil Entrevista o secretário nacional de irrigação do Ministério da Integração Nacional, Ricardo de Araújo Santa Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia, André. Tudo bem? Ótimo. Ricardo, conta pra gente por que o Brasil explora tão pouco a tecnologia de irrigação, como a gente falou aqui. Pois é, hoje a gente só tem cerca de 5,5 milhões de hectares irrigados. A nossa expansão pode chegar a 70%, a gente não utiliza nem 10%. Na verdade, os grandes projetos de irrigação, são cerca de 100, que são públicos, eles estão focalizados em todas as regiões do Brasil e eles são da década de 70 e 80. Então, nos últimos 20 anos, pouco o governo conseguiu avançar, simplesmente porque tentou manter a operação desses sistemas de irrigação. Mas hoje a gente tem, na iniciativa privada, cerca de 95% de todo o sistema de irrigação nacional sendo operado pelo próprio mercado. O Brasil ele demanda muito urgente de regulamentação da nossa lei, e a gente está trabalhando para isso. E eu acredito bastante que o nosso Plano Nacional de Irrigação, que a gente vai falar bastante hoje, vai nortear as localidades, as culturas, e a gente vai conseguir desenvolver, porque a nossa meta é, em 10 anos pelo menos, dobrar essa área irrigada da nossa agricultura brasileira. O Plano Nacional de Irrigação é uma estratégia para levar as tecnologias ao produtor? Sim, sim. A gente está formalizando novamente o plano de irrigação, que é da década de 70. Então, existem tecnologias novas. A modernização dos sistemas de infraestrutura vão fazer com que a gente aumente a produtividade, porque hoje o Brasil é o celeiro da produção agroalimentar no mundo. A própria FAO, da ONU, ela estima que até 2050 nós temos que dobrar a quantidade de produção de alimentos para manter a segurança alimentar do planeta. Do mesmo jeito que a Amazônia é tida como o pulmão do mundo, o Brasil é o celeiro de produção de alimentos do mundo. Então, de que forma a gente pode aumentar? Por hectare, por área, a Embrapa já trabalha bastante a tecnologia, a genética da semente, a genética do rebanho animal. O nosso Senar ajuda muito com a ciência técnica e agora a gente tem uma nova ferramenta que nós, junto na gestão do ministro Helder Barbalho, na integração nacional, ele quer focar muito, porque a irrigação hoje é a nova ferramenta que pode expandir e aumentar a produtividade por hectare e, principalmente, expandir as áreas agricultáveis que ainda não são exploradas. E como que o plano pode beneficiar os produtores irrigantes? Pois é, exatamente. A gente tem nas matrizes do nosso plano o estudo da área do solo, da cultura que vai ser feita, a infraestrutura que é utilizada. Então, como eu vim falando, a gente tem hoje, infelizmente, uma infraestrutura ainda bastante defasada. O que a gente tem que fazer, na verdade, é a modernização para a eficientização do uso da água. Então, tem que ter um uso racional. Nós vivemos um momento de crise hídrica. A gente vive etapas de seca não apenas no Nordeste, mas o Norte já sofre por isso. O nosso Centro-Oeste aqui, nessa região central do Brasil, já tem sofrido bastante com isso. Inclusive hoje nós estamos com os reservatórios todos com a capacidade mínima abaixo. Isso eu falo não apenas água para a produção agrícola, mas também para consumo humano. Então a gente está vivendo um momento gritante. E o Sul e o Sudeste também vivem isso, principalmente as regiões onde antigamente existia a inundação, existiam as várzeas, que hoje estão secando e a produção está tendo quebra de safra. A gente estima que esse ano, principalmente em grãos, passará dos 40% a 50% a nossa produção agrícola. O que é que o plano está fazendo? A gente já tem um plano emergencial que ele mapeia desses 5 milhões que a gente tem de hectares hoje, mais 5 prioritários, ou seja, com a meta de em 10 anos a gente dobrar. Como é que a gente fez isso? O Ministério da Integração, junto com diversos atores, Ministério da Agricultura, CNA, Senar, a ANA, Agência Nacional de Águas, Ministério de Minas e Energia, enfim. O governo federal, com esforço concentrado, tem trabalhado numa matriz de mapas que a gente se contrapõe, onde tem eficiência energética, disponibilidade hídrica, bacia hidrográfica, rodovia para a logística do escoamento da produção, onde tem assistência técnica e o alcance das EMATES, as empresas estaduais, e também do Senar, principalmente,
que a gente vai falar daqui a pouco da assistência técnica e gerencial. Então, todas essas vertentes que estão sobrepostas, elas se ajudam e elas identificaram, nosso grupo de trabalho, áreas prioritárias para que a gente, tão logo, eu creio que um ano, a curto prazo, já inicie com os sistemas de irrigação eficientes para que a produção agroalimentar aconteça nessa região de forma perene, sem quebra de safra, e para que a gente possa imediatamente dobrar a nossa área de irrigação no Brasil. Agora, secretário, existe, como você disse, a necessidade de aumentar a produção de alimentos para dar conta de toda a população que vem crescendo. Isso. Mas quando se fala em crise hídrica, muitas vezes a irrigação é tida como vilã. E em cima disso aí, eu te pergunto, que política que tem sido desenvolvida para conscientizar o produtor sobre o uso sustentável da água? Isso, vamos para um efeito prático. O Rio São Francisco, que nasce em Minas, corta todo o Nordeste, é o Rio da Integração Nacional. Nosso grande programa no Ministério da Integração é o PISF, é o Programa de Revitalização de São Francisco. O ministro Aldo Barbalho e o presidente Michel Temer, agora tão logo assumir essa gestão, já lançaram o programa Novo Chico. O Novo Chico é revitalizar o sistema de garantia de que a água do São Francisco seja utilizada de forma correta. Por exemplo, 68% da água que é retirada do Rio São Francisco, quero usar o São Francisco como um efeito prático, significa 123 metros cúbicos por segundo de vazão. Isso corresponde a 68% da água do rio para irrigação. Como a gente pode sair de maior vilão para se tornar o principal contribuinte com a vazão do Rio São Francisco? Isso é um case, um plano piloto, um case de sucesso que deverá ser feito para os outros rios, bacias hidrográficas e as outras regiões do Brasil. A gente reduz só em modernizando a infraestrutura de irrigação. Por exemplo, hoje a gente vê ao longo do São Francisco 505 municípios em que a produção agrícola utiliza de técnicas como suco e inundação, ou seja, é aquela velha mania de pegar a enxada, abrir um espaço, a água ir correndo e ir molhando a semente. Hoje existem tecnologias diversas. Por exemplo, há cerca de um mês estive no Rio Grande do Sul. Lá existe uma automação do sistema de gotejamento subsuperficial. Na verdade, lá o governo, a Emater, está fazendo com o produtor médio e pequeno produtor rural. As grandes empresas do Brasil já trabalham com esse gotejamento. Em efeito prático, é como se a gente pegasse hoje esse sistema antigo que a gente tem de irrigação e jogasse, vamos supor, um punhado de milho, de ração de grãos, para que o nosso animal se alimente. E agora não, a gente vai racionalizar o uso da água como se a gente pegasse a quantidade certa de ração e colocasse na boca do animal. Na planta, da mesma forma. O gotejamento ele vai utilizar a quantidade necessária de água para poder irrigar a raiz da planta e assim ela melhorar, inclusive, a produtividade, a eficiência da produtividade, gastando menos água. Secretário, e como é que a gente pode incentivar o uso da irrigação nas áreas onde a água é sinônimo de sobrevivência, como no Nordeste, por exemplo? Exato. No Nordeste a gente tem a questão da agricultura de subsistência. Então, o grande problema, nosso grande foco social é o Água para Todos, um programa do governo federal, que é do Ministério da Integração, que toda casinha do Nordeste, a casa de taipa com aquela parede de barro, ao lado hoje em dia tem uma cisterna branca ou um tanque azul. A maioria das casas. Aquela água para consumo humano vem ou de barreiros, a água não é potável, ou da chuva. Na primeira queda da chuva, a calha que absorve essa água, ela está com poeira, então ela também não é potável ainda. Então a gente tem uma grande dificuldade também de levar com carro-pipa água para esse produtor, para esse cidadão que está lá na zona rural. Hoje a gente tem diversos projetos que infelizmente não deram certo porque foram colocados em regiões em que a água falta para consumo humano, imagina mais para produzir. Uma família que está lá naquela região do semiárido, no bioma da Caatinga, que tem crescido essa região do semiárido, infelizmente tem atingido já a Mata Atlântica. A gente não pode hoje trabalhar para que o produtor, ao invés de consumir a água para si próprio, para sua família, utilize para alimentar o gado ou então para plantio. Então, o que é que a gente está fazendo? O nosso Plano Nacional de Irrigação, ele vai justamente nortear quais as técnicas onde a gente pode utilizar o mínimo de água possível para, junto com a escassez, ajudar aquele produtor a ter água para consumo humano e água para a produção rural. Então, o campo precisa disso, dessa independência do produtor, que está também, principalmente no semiárido nordestino, mas não só no semiárido. Hoje, o norte e a região centro-oeste do país já sofre bastante com essa desertificação. Então, a gente tem trabalhado e esse plano vai servir para nortear isso também. Secretário, para encerrar, a agricultura irrigada é um dos focos do Senar,
mas em 3 vertentes, né? Ensinar o produtor a operar, ensinar a gerir perímetros irrigados e a participar dos comitês de bacias. É uma boa contribuição para o país ampliar a produtividade com irrigação? Lógico, lógico. O ministro Helder me incumbiu, o ministro Helder Barbalho, junto ao Daniel Carrara, aqui do Senar, e ao Dr. João Martins, da CNA, a gente trabalhar em conjunto para atingir o produtor rural que está na ponta. O Senar já tem um projeto de ATEG, a gente está mudando aquela nomenclatura da ATE, a Assistência Técnica e Extensão Rural, se transformar em Assistência Técnica e Gerencial. Não adianta somente ensinar a produzir, mas tem que ensinar a tomar conta da fazenda, do seu lote de terra, porque isso é empresa. E o sistema de irrigação também. Além de você, do produtor, tirar o recurso para colocar semente, para fazer replantio, ele tem que também pagar nos perímetros de irrigação as tarifas de água, a tarifa de energia. Então a gente está trabalhando em conjunto. O que é que a irrigação significa para o Brasil, André? Só para a gente explicitar. A economia e o desenvolvimento social precisam da irrigação. A irrigação, ela tornará, quando bem utilizada, perene toda a produção agrícola brasileira e agropecuária. Se a gente conseguir fazer 2 a 3 safras por ano com água perene, com utilização da água, a gente consegue fazer o que esse ano e ano passado foi com tomate, esse ano foi com feijão. Então, com a falta de produção, gera uma supervalorização do preço e aí a nossa cesta básica, principal item da cesta básica, que é o alimento, ele vai inflacionar a economia brasileira. Então, dando assistência técnica gerencial para o produtor do campo, utilizando métodos modernos e eficazes, eficientes, a gente consegue ajudar a economia do Brasil, o desenvolvimento social do interior do Brasil e, acima de tudo, fazer com que o homem do campo possa produzir, porque esse é o real desejo da sociedade rural brasileira. E vai gerar emprego. Com certeza geraremos emprego. Só para ter uma ideia, a fruticultura, que é uma cultura que está sendo bastante utilizada com irrigação, gera mais de um emprego por hectare. Ou seja, eu acredito muito que se a gente investir em irrigação, a gente vai viver um tempo de êxodo urbano e as pessoas voltarão para o campo para viver onde a gente se sente bem. Perfeito. Conversei aqui com o secretário nacional de irrigação do Ministério da Integração Nacional, Ricardo de Araújo Santa Rita. Muito obrigado pela presença sua aqui.